A maioria das pessoas passa a vida inteira fazendo barulho demais por dentro. Pensamentos correndo sem parar, ansiedade falando mais alto que a consciência, medo discutindo com desejo, dúvida brigando com fé. E enquanto essa confusão acontece, nada se move, nada avança, nada responde, porque existe uma verdade que poucos aceitam. Quando a mente grita, o destino se fecha. Mas quando tudo silencia por dentro, algo maior começa a agir. Talvez você tenha chegado até aqui exatamente porque está cansado de tentar controlar tudo, de explicar demais, de pedir sinais o tempo inteiro e nunca sentir resposta. Este vídeo não é sobre fazer mais, é sobre parar no momento certo, porque existe um ponto invisível em que o silêncio não é fraqueza, é comando, não é desistência, é alinhamento, não é vazio, é espaço para algo maior operar. Se você assistir com atenção, vai perceber que muita coisa que você chama de atraso, bloqueio ou injustiça, é apenas ruído interno demais, impedindo o fluxo natural da sua vida. No começo, isso assusta, porque fomos ensinados a reagir, a falar, a nos defender, a correr atrás. Mas ninguém nos ensinou o poder de ficar quieto no momento exato. O silêncio certo não é passividade, é autoridade interna. É quando você para de implorar e começa a confiar. É quando você sai do desespero e entra na precisão. Pense agora, com sinceridade, quantas vezes você perdeu energia tentando convencer alguém, provar seu valor, justificar escolhas, explicar sentimentos, antecipar cenários que nunca aconteceram. Cada palavra interna em excesso foi um vazamento de força. Cada pensamento repetitivo foi um atraso disfarçado. O silêncio que transforma não acontece fora, acontece dentro. E ele começa quando você decide parar de lutar contra tudo. Existe um tipo de silêncio que não é ausência de pensamento, mas presença de consciência. Você continua agindo, continua vivendo, continua caminhando, mas sem aquela pressa ansiosa que denuncia insegurança. É nesse estado que as coisas começam a se reorganizar. Pessoas mudam de postura sem você pedir. Situações se resolvem sem você forçar. Caminhos aparecem sem você empurrar. Parece místico para quem vive no caos mental, mas é profundamente prático. Quando a mente se aquieta, você enxerga o que antes estava escondido pelo excesso de ruído. Você passa a ouvir intuições sutis, percebe detalhes, entende sinais que sempre estiveram ali. O problema nunca foi a falta de resposta. Foi o excesso de barulho interno que impedia você de ouvir. E aqui está o ponto que quase ninguém te conta: o silêncio verdadeiro exige coragem, porque nele você não pode se esconder em desculpas, nem em distrações, nem em justificativas. No silêncio, você se encara. Você vê suas incoerências, seus medos reais, suas escolhas mal feitas. Por isso muitos fogem. Eles preferem o barulho do mundo ao silêncio que revela a verdade. Mas quem atravessa esse desconforto acessa um nível de clareza que muda tudo. A partir daí, suas decisões ficam mais firmes, suas palavras mais raras e mais fortes, sua presença mais respeitada. Você não precisa anunciar mudanças quando está em silêncio. As mudanças acontecem sozinhas. Existe um momento em que parar de falar sobre seus planos faz eles crescerem mais rápido. Um momento em que parar de reclamar faz as soluções aparecerem. Um momento em que parar de reagir faz o controle voltar para suas mãos. E é nesse ponto que muita coisa começa a conspirar a seu favor, não porque você pediu, mas porque você finalmente criou espaço interno para receber. O silêncio não acelera o tempo, mas alinha você com ele. E quando você está alinhado, não chega atrasado nem adiantado. Você chega no momento exato. Observe as pessoas mais centradas que você conhece. Elas não explicam tudo, não se justificam o tempo todo, não entram em todas as discussões. Elas escolhem onde colocar energia. E essa escolha nasce do silêncio interno. Enquanto outros desperdiçam força tentando vencer no grito, elas vencem pela constância. Enquanto outros se perdem em ansiedade, elas permanecem firmes. Isso não é acaso. É treino interno. É domínio emocional. É maturidade espiritual e mental. E não confunda silêncio com omissão. O silêncio certo vem antes da ação certa. Ele organiza. Ele limpa. Ele prepara. Quando você age a partir desse estado, tudo flui melhor. Suas palavras têm peso. Suas decisões têm direção. Seus passos têm coerência. E mesmo quando algo não acontece como você esperava, você não se quebra.
Porque existe paz interna suficiente para sustentar o processo. Se você sente que sua vida está travada, talvez não seja falta de esforço, talvez seja excesso de ruído. Se você sente que nada responde, talvez não seja abandono, talvez seja um convite ao silêncio, não para parar de viver, mas para viver com mais consciência. E aqui está o momento mais importante deste vídeo. O silêncio não é o fim da busca, é o início do alinhamento. É quando você para de correr atrás e começa a caminhar com firmeza. É quando você solta o controle externo e assume o interno. É quando você entende que nem tudo precisa de resposta imediata, nem toda ansiedade precisa de ação, nem todo pensamento precisa de atenção. Quando isso acontece, algo muda profundamente. Você se torna menos reativo, mais estratégico, menos carente de aprovação, mais conectado com propósito, menos ansioso pelo futuro, mais presente no agora. E esse estado transforma não só você, mas tudo ao seu redor. Pessoas sentem, ambientes mudam, oportunidades aparecem. Não porque você fez mais, mas porque você fez melhor. Se isso fez sentido para você, escreva nos comentários: eu escolho o silêncio que fortalece. Isso não é apenas uma frase, é uma decisão interna. Se este conteúdo falou com você em algum nível, curta o vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas que também precisam desacelerar por dentro, para avançar por fora. E se você quer continuar desenvolvendo uma mente firme, clara e alinhada, inscreva-se no canal agora. Aqui, você não aprende a fazer barulho para vencer, você aprende a se fortalecer por dentro, para não precisar gritar. Nos vemos no próximo vídeo.